Boa noite. Mais uma vez, a TV Gazeta da Fundação Casper Libero abre espaço para a informação do universo político, a troca de ideias, o confronto entre contrários, entrevistas com candidatos, analistas políticos e personalidades da vida pública do país. Começa agora, Hora do Voto, o Fórum Democrático para a reflexão que antecede a escolha do futuro prefeito de São Paulo e dos representantes paulistanos na Câmara Municipal. Hoje, nosso convidado é o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Muito obrigada, prefeito. Em meio a toda a sua vida corrida, achar um espaço na sua agenda e estar conosco nesse primeiro Hora do Voto, ano eleitoral tão importante na vida da nossa cidade. Eu que agradeço, Maria Lídia. Uma alegria muito grande estar aqui com você, com os telespectadores, podendo conversar um pouco sobre a cidade, sobre as eleições nessa noite e nesse seu primeiro programa. Eu que me sinto honrado de estar inaugurando com você esse programa. Prefeito, o PSD, seu partido, que surpreendeu o país pela rapidez com que o senhor conseguiu adeptos. Entretanto, há aí um impasse no Tribunal Superior Eleitoral que parece que está demorando para ser resolvido. Nesta semana havia uma grande expectativa, o ministro Dias Toffoli não compareceu na sessão da terça-feira e ficou marcado para ontem à noite. Ele já havia pedido vistas e agora esse processo que define se o PSD tem direito também à parte do fundo partidário e se tem direito aos recursos, ao dinheiro do fundo partidário e se tem direito também ao horário na propaganda eleitoral de rádio e TV. A coisa foi encaminhada ontem para o Supremo Tribunal Federal, o que implica mais delonga. Como é que o senhor está vendo isso? Essa delonga adquire contornos políticos, prefeito, uma vez que Dias Toffoli teve relação, ligação clara com o PT, adversário de vocês? Não há nenhum impasse, Maria Lídia. Não há nenhum impasse no cenário do Tribunal Superior Eleitoral, nem do Supremo Tribunal Federal. É próprio da Justiça, seja eleitoral, seja não eleitoral, um processo de maturação, de avaliação. Então, eu tenho certeza absoluta que a Justiça vai se pronunciar no momento certo, em tempo ainda de o PSD saber quais serão as suas condições de participação no processo eleitoral. Nós estamos muito otimistas em relação às nossas condições, em relação ao uso do fundo partidário, em relação ao uso do tempo no rádio e na televisão, proporcional ao número de deputados que teríamos no dia da posse. Confiamos na Justiça, qualquer que seja o resultado. A Justiça no Brasil, ela é muito séria, muito consciente e vamos aguardar. Os prazos estão correndo naquilo que seria o correto mesmo. Estou vendo que o senhor está muito calmo, muito tranquilo, mas observo também que vários partidos, até pela ação que eles moveram, entendendo que é inconstitucional o pleito do PSD para a eleição desse ano. Eles entendem que os votos do candidato pertencem ao partido, porque o candidato é candidato do partido. E aí entra a indagação. O senhor certamente trabalha com cenários. Num cenário pessimista para o PSD, de não conseguir participação no fundo partidário e também no horário eleitoral, como é que fica o PSD? Fica esvaziado na eleição desse ano? Olha, o partido conta com uma estrutura pulverizada por todo o Brasil, em São Paulo e nos outros estados. É evidente que, mesmo se não vier o tempo do rádio, televisão, nós teremos uma participação forte nessas eleições. Mas nós não trabalhamos com esse cenário. As nossas expectativas são muito positivas, o processo já começou a ser julgado, nós estamos numa posição de vantagem, 2 ministros se manifestaram no Tribunal Superior Eleitoral favoravelmente à nossa tese e a gente aguarda a finalização desse processo. O nosso quadro, o nosso cenário é de muito otimismo. Bom, e para os seus parceiros, né, nessa coligação, né, com o PSD do Serra, se o PSD chega sem horário de TV, sem recursos de fundo partidário, chega de mãos vazias, adianta alguma coisa ao candidato Serra? Os fundos partidários, eles não têm nenhuma vinculação com o processo eleitoral. Eles são utilizados para a rotina partidária. Portanto, não tem nenhuma alteração na questão do processo em si, da campanha. O tempo do rádio e televisão, na verdade, não é o tempo do partido, é o tempo da aliança.
Felizmente, nós estamos constituídos numa aliança bastante expressiva aqui em São Paulo, tendo o Serra como seu candidato, vai nos permitir esse tempo, composto por todos os partidos, proporcionar ao Serra a oportunidade de mostrar o que foi feito na cidade de São Paulo nos últimos anos, seja na prefeitura ou pela prefeitura, seja pelo governo do estado. Também na cidade de São Paulo não terá nenhum impacto, até porque o tempo de televisão ele está distribuído entre os aliados da própria aliança do Serra. Não haverá, é evidente que em algumas cidades do país poderá haver um impacto, não é? Positivo ou negativo, mas nós estamos com certeza aguardando para os próximos dias a manifestação do Supremo Tribunal Federal, conforme a própria manifestação acertada do ministro Dias Toffoli na noite da semana passada, quando ele entendeu, já que alguns partidos recorreram ao Supremo, que era correto aguardar a posição do Supremo. Eu entendo que foi correta a posição do ministro Toffoli, certo, porque ela resolve definitivamente a questão. Quando o senhor lançou o PSD, né, e houve ali uma frase sua que deu muito o que falar, quando o senhor disse que o PSD não era partido de esquerda, de centro ou de direita. Isso criou aí um prato cheio para os adversários e para os ressentidos, que haviam perdido muitos das suas lideranças que foram para o PSD. Chegaram a dizer até que o PSD é um partido invertebrado, ideológico, porque não tem perfil. Como é que o senhor define hoje o PSD? Descreva para a gente, nesse momento, o que é o PSD, que partido é esse, que cara ele tem? Todas essas críticas foram perdendo consistência ao longo do tempo. Tanto é que o partido foi construído, se consolidou, hoje é considerado entre os 3 maiores partidos do país, dentro do Congresso Nacional, com possibilidade de atuação em todo o cenário político brasileiro, em todas as cidades. Naquele momento, e a frase com o tempo foi assimilada e interpretada corretamente, afirmávamos que o PSD não tinha uma posição definida. Por quê? Porque nós iríamos constituí-lo baseado no conjunto de diretrizes e só o tempo iria defini-lo como um partido de centro, ou de esquerda ou de direita. Esse tempo passou? Esse tempo passou. Dizíamos já, e eu estava entre aqueles, que na sua grande maioria dos seus integrantes, que naquele momento já entravam no partido, que entendíamos que o partido deveria ser de centro, mas nem essa afirmação queríamos fazer para esperar ouvir as bases. Consolidado o partido num trabalho extraordinário, Maria Lídia, coordenado pelo vice-governador de São Paulo, Guilherme Afife Domingos, que preside a fundação vinculada ao partido, a Fundação Espaço Democrático. Nós estamos correndo o país através do Afife, ouvindo todos os diretórios, ouvindo a participação dos setores do Espaço Democrático, que compõem a coordenação de cada setor, economia, meio ambiente, por exemplo, economia, Henrique Meirelles, área rural, Cátia Abreu, meio ambiente, Fábio Feldman, cultura, Danilo Miranda, enfim, cada área com um responsável. O partido está na fase final de elaboração do seu programa e eu posso já lhe afirmar que o partido será e já é de centro. Centro corretamente estabelecido, não um centro fisiológico que esteja preparado. Mas o que quer dizer centro? Continua sendo nem de esquerda nem de direita? Sim, se é de centro. Então, quer dizer, é a mesma frase, né? Não, eu dizia naquele momento que não poderia afirmar que ele era nem de centro, nem de isso, esquerda, nem de direita. Hoje eu lhe advirto hoje que é centro. Sim. Hoje é um Você partido sabe o que é de centro, centro, né? claro. Partido, então, agora eu centro. indago, é uma questão que comporta muitas explicações, né? Nenhuma. O centro, assim, um ponto de equilíbrio, Por exemplo, etc. Explicações positivas. O mundo precisa de partido de centro, precisa de partido de esquerda, partido de direita. O importante é que os partidos possam transmitir o que são e agirem de acordo com aquilo que transmitem, não é? Para que as pessoas saibam aonde e em quem estão votando. Hoje o Brasil tem um partido de centro com propostas voltadas a um Estado forte, com um Estado forte, porque o Estado tem que ser forte na saúde, o Estado tem que ser forte na educação. Maria Lídia tem uma classe média cada vez mais expressiva que demanda serviços públicos e, portanto, o Estado tem que ter uma presença forte na justiça, na segurança, e é evidente que, com isso, o partido vai defender propostas que fortaleçam o Estado nessas questões. Por outro lado,
também defendemos uma posição clara, transparente, a liberdade de imprensa, que hoje não é clara em relação à posição de todos os partidos. Isso é bom. As liberdades individuais, não é? Para que a gente tenha um país cada vez mais democrático. Os investimentos para fortalecer a iniciativa privada, o profissional liberal. Isso é um partido de centro. Certo. Agora, prefeito, o PSD já demonstrou, nisso que o senhor define ser um partido de centro, que ele tem uma disponibilidade para alianças. Mesmo que essas alianças não tenham afinidade com esse perfil que o senhor acabou de descrever. Exemplo, agora nesse processo eleitoral, o senhor está apoiando o candidato José Serra, o PSDB. Ao mesmo tempo, o senhor tentou uma aproximação, houve convite, houve entendimentos preliminares, poderia ter apoiado Haddad. Da mesma forma, o senhor já anunciou também que o seu partido, PSD, fará parte da base do governo Dilma Rousseff. Nunca afirmei isso. Não fará? Não, nunca afirmei isso. Mas o senhor não teria já demonstrado que existe uma disponibilidade nesse sentido? O nosso partido no plano nacional, Maria Lídia, ele é independente. Não é correto um partido que recebe quadros vindos da eleição de 2010, de posições antagônicas. Eu, por exemplo, apoiei o Serra. Certo. Apoiei o Serra como poucos nesse país. Apoiei e acredito nele, nas suas propostas. Temos companheiros do partido... E houve reciprocidade, né? O Serra o apoiou. Sim, não, na reeleição não. Na reeleição ele ficou isento entre eu e o Geraldo Alckmin. No segundo turno ele me apoiou. Ele até, por ser o Alckmin do seu partido, ele apoiou o Alckmin acertadamente. Agora, em 2010, temos companheiros do partido que apoiaram a Dilma. Por exemplo, o vice-governador, um extraordinário quadro da vida pública, Otto Alencar. Então, não é correto que a gente tenha uma posição que ingesse os companheiros. Vamos deixar à vontade aqueles que apoiaram o Serra e quiserem continuar numa posição de independência ou de oposição, portanto, o partido, em relação ao presidente Dilma, é independente. Isso não quer dizer que aqueles que queiram apoiá-la possam apoiar, mas o partido continuará sendo independente até 2014. Mas isso não leva o partido a ter aí uma configuração, aquilo que os adversários diziam, de partido sem identidade ideológica, já que ele tem essa disponibilidade, é independente, apoia quando convier? Mas aí é incoerente até da sua parte. Pergunta. Você está falando com o presidente nacional do partido. Estou perguntando. Eu acabei de lhe afirmar que o partido é de centro. Então, isso não pode haver mais em relação a você, nem ao telespectador, a dúvida. O partido é de centro. Sim. Então, não é mais essa dúvida. Em relação ao governo federal, o partido é independente. Nas eleições de 2014, nós vamos tomar uma atitude, ter uma proposta de ação, seja numa aliança, seja uma candidatura própria. A partir daí, no plano nacional, nós vamos ter uma vinculação. Em relação à comparação com outros partidos, se você viesse aqui me questionar, mas Kassab, poxa vida, mas o partido está lá votando com a Dilma, já está pegando o cargo. Não existe participação nossa no governo. E a presidenta e o seu governo, aliás, isso foi público, quando fomos consultados através dos nossos líderes se aceitaríamos um dia participar do seu governo, a executiva nacional do partido já se antecipou, já disse que qualquer convite que seja feito a um membro do partido, nós ficaremos muito honrados, a pessoa terá total liberdade para aceitar, mas fica claro que não haverá nenhuma vinculação com a posição do partido no Congresso Nacional. Por exemplo, se ela quiser convidar Henrique Meirelles para ministro do seu governo, vamos nos sentir muito honrados, é um belo quadro da vida pública, mas ela saberá, e a sociedade brasileira, que isso não implica numa reciprocidade de apoio do partido no Congresso. Isso é uma sugestão? Não, nós temos, quando eu falo, são vários quadros que a gente tem, que tem perfil de ministro. Alguém aqui pode afirmar que o Afif não pode ser ministro, que a Cátia Abreu não pode ser ministra, o Henrique Meirelles, e ficaríamos muito honrados, mas fique claro, não é nenhuma sugestão, só para citar como exemplo, que caso um quadro nosso aceite um convite, será aplaudido, mas não terá nenhuma implicação na reciprocidade de apoio no Congresso. Trazendo para a eleição em São Paulo. PSD está ao lado de Serra. O clima entre tucanos, pessoal do DEM e, em relação ao PSD, pela coligação proporcional, o tal do chapão parece que esquentou.
existe ali muita discordância. Hoje eu vi uma declaração que até o governador Geraldo Alckmin entraria para que o entendimento acontecesse rapidamente. Porque tucanos e democratas estão achando que o PSD sai favorecido com esse chapão, faria muito mais vereadores. Como é que o senhor vê isso? O senhor enxerga margem para entendimento ou esse circo está pegando fogo? Não está pegando fogo. É natural. Uma aliança, ela é composta entre contrários com algumas afinidades. E é natural, toda eleição, toda formação de aliança, esse processo acontece, essas discussões. O Serra, com a sua habilidade, com as condições que ele pode oferecer para a cidade, sendo um excelente candidato, com grandes chances de ganhar, pela experiência que tem, acabou compondo uma aliança muito forte com muitos partidos. Então é compreensível que cada um tem um ponto de vista e todos vão sentar à mesa, vão definir, vai se encontrar uma solução sobre a coordenação do candidato, que é o Serra. É normal, não há aliança que não tenha fase de ajustes no seu início, porque são partidos diferentes. Mas o chapão fortalece a candidatura Serra ou apenas é interessante naquilo que temem alguns vereadores? Não, eu acho que fortalece e fortalece os partidos também. E eu sempre tenho um princípio, Maria Lídia, que eu não sou dono da verdade. Então, é uma posição pessoal e a partidária vão ser ouvidos os companheiros do partido. E na hora certa, o Serra ou alguém por sua delegação vai compor uma mesa de trabalho, encontrar o melhor caminho para a candidatura do Serra e, portanto, para a cidade de São Paulo, porque nós entendemos que a proposta do Serra candidato é a melhor para a cidade. Prefeito, eu havia deixado a questão no ar dessas denúncias de cobrança de propina para a liberação de alvarás, de obras com irregularidades. Eu quero ouvir do senhor, né, o quanto isso é importante e pode estigmatizar uma administração municipal. Quando o senhor recebeu essas denúncias, qual foi sua atitude? Olha, Maria Lídia, todos sabem, é uma administração séria, honesta, e nesse caso específico foi uma denúncia encaminhada de forma anônima para o meu gabinete há meses atrás. Geralmente denúncia anônima você põe no lixo. Aquela eu chamei o corregedor, pedi que fosse protocolada e pedi que ele encaminhasse ao Ministério Público também. Portanto, todas essas apurações são fruto de um pedido do prefeito e vamos aguardar, a prefeitura está colaborando, quero cumprimentar o corregedor pelo extraordinário trabalho. As pessoas que foram nominalmente apontadas? Foram afastadas. Eu quero cumprimentar o corregedor da prefeitura pelo trabalho, o Ministério Público pela parceria e estamos à disposição para apurar. E essa tem sido a nossa marca. 7 anos de governo já, Maria Lídia. E, felizmente, nada que macule a imagem da administração. Numa cidade com 11 milhões de pessoas, com uma dimensão, uma prefeitura com essa dimensão, é natural que aconteçam os problemas. O importante é que a prefeitura haja com muita força, com muita determinação, para mostrar que não está compactuando com nenhuma irregularidade. E essa força e essa determinação pode implicar o fechamento de um shopping de porte, como, por exemplo, o Shopping Pátio Higienópolis, pelas tais irregularidades? Não é correto eu me manifestar, nem eu tenho condições técnicas para me manifestar. Existe contrato, existe lei, as penalidades existem. Confio nos meus secretários que saberão quais são as penalidades que poderão ser aplicadas em caso de serem identificados problemas. Voltando para a eleição de São Paulo, no PSDB eles queriam aquela tal da chapa puro sangue. Ainda quem queira. Parece que Serra quer fazer aí uma composição. Como é que o senhor vê? É bom uma chapa puro sangue ou deve haver sim um pacto e ter um apoio de um candidato de qualquer outro partido? Maria Lídia, nós delegamos do PSD para o Serra a escolha do vice. Em relação ao PSD, tem alguns nomes disponibilizados, habilitados para serem o seu vice. A própria Alda Marco Antônio, a atual vice, que se desincompatibilizou da secretaria, o secretário Schneider, o secretário Miguel Bucalém, o Patá, o presidente da UGT, portanto, falo pelo PSD. Se o candidato entender que deva ser de outro partido, ele terá o nosso apoio. É evidente que o candidato ele vai discutir com os partidos da aliança. Caberá a ele conduzir esse processo. Todos sabem a relação que existe do Serra com a cidade, o quanto ele quer que a sua administração dê certo. É uma decisão que será dele e ele, evidentemente,
vai saber ouvir os aliados. O nome de Luísa Erundina, que aceitou o convite para ser vice de Fernando Haddad. Tem aí, vocês, um adversário que tem um padrinho e tanto, que se for para o segundo turno, poderá ter a madrinha Dilma Rousseff, que é também muito bem avaliada. O presidente Lula, com a avaliação que todos sabemos em todo o país, aliado ao fato do enfrentamento da doença que comove a população. Agora a Erundina, com o perfil que tem, que conquistou não apenas votos de nordestinos, da periferia, foi prefeita de São Paulo, mas também na última eleição foi bem votada em redutos de classe média. O senhor acha que fica mais difícil para o PSDB, porque os nomes que o senhor está apontando não são nomes com histórico semelhante ao de Luísa Erundina? E eu indago, ficou mais difícil? Olha, Maria Lídia, a cidade inteira já sabe que o Haddad é candidato e que o Serra é candidato. Em todas as pesquisas, algumas até feitas nos últimos dias, sabendo-se que poderia ser a Erundina vice, o Serra aparece entre 35% e 40% de votos, em várias delas, e o Haddad em torno de 5%. Então, eu vejo que tem dificuldades a campanha do Haddad. Talvez a cidade esteja entendendo que, comparando-se o Serra com o Haddad, o Serra tenha mais experiência. Mas tem padrinho, tem madrinha. Sim. E agora tem uma vice de peso. Como é que fica? Mas as pesquisas, não muda? As pesquisas já mostram. A presidente Dilma já está apoiando o Haddad, todos sabem que ele é o candidato da Dilma. O presidente Lula já está apoiando o Haddad, todos sabem que o Lula apoia o Haddad, assim como a Erundina. E as pesquisas não mostram isso. Você sabe que as pesquisas são muito bem feitas. Na verdade, Maria Lídia, o Serra tem muita experiência. O Serra tem muita experiência. Mas conhece o Lula muito diz bem a que cidade. essa experiência ele traduziu como desgaste. O adversário é desgastado. O senhor acha que pode haver esse tipo de polarização? Haddad apresentado como novo e mudança e Serra como velho desgastado? Eu acho que pode acontecer isso? Eu acho que eu não me atreveria a fazer essa afirmação. Seria um desrespeito ao próprio Serra e à própria Erundina. Não, o presidente Lula fez. Eu acho que o presidente Lula deve ter feito num outro contexto. Ele não seria desrespeitoso. O Serra é jovem. O Serra é jovem, 70 anos é jovem. A Erundina é jovem, 78 anos não é uma... Mas ele não está falando de idade, né? Ele estava falando da experiência política, do desgaste político. Não acredito que... O Serra é uma pessoa muito bem preparada, não é? O presidente Lula sabe disso. Como o presidente Lula também tem diversas qualidades. O Serra foi prefeito, governador, senador, ministro. Em todos os cargos que ocupou, ele se saiu muito bem, realizou muitas ações, foi vitorioso e será, caso ganhe as eleições de prefeito, também vitorioso. Eu acho que a cidade de São Paulo, ela tem bons candidatos, cada um terá o seu, e a campanha vai mostrar as propostas e a história de cada um. O senhor acredita nisso, que vai ser uma campanha de alto nível, que mostre as propostas, ou pode resvalar para a baixaria, como já aconteceu no passado? Não acredito. Eu acredito que os candidatos cada vez mais estão conscientes de que o cidadão, o eleitor, ele quer saber quem está mais bem preparado para resolver os problemas da cidade, quem conhece melhor a cidade, quem é mais globalizado, quem é mais bem preparado, quem tem condições de estruturar uma melhor equipe. O que fizeram no passado, se saíram bem, se saíram mal, porque as pessoas têm filhos, têm netos, têm pais, têm vizinhos, elas querem saber aquele que está mais bem preparado. E a campanha mostra isso. Agora, para encerrar, prefeito Kassab, o senhor está na reta final do seu mandato. Intimamente, lá com o seu travesseiro, quando o senhor faz a sua avaliação, qual é o grande pesar do irrealizado? O que o senhor queria ter feito, não conseguiu, embora tenha prometido. Olha, Maria Lídia, nós priorizamos no nosso governo, que é o governo mais longo da história de São Paulo, 7 anos. Mas o que o senhor não conseguiu, então, para encerrar? Nós priorizamos as ações da saúde e da educação. Aliás, diariamente as pessoas me cumprimentam pelo que está sendo feito, pelo que foi feito. Como a prioridade é saúde e educação, e nós fizemos muito, sempre o que a gente lamenta é não ter conseguido fazer um pouco mais. Mas é extraordinário o que foi feito. É apenas um lamento ou existe um pesar? Não existe pesar. É lamento porque a gente quer fazer cada vez mais. Vejam só, não tinham as AMAs, são mais de 130. Certo. Não tinha o remédio em casa, não tinha a mãe paulistana, não tinham novos hospitais. Bom, eu entendo muita coisa. que não há pesar. Mas falta. Não há pesar. Há lamentação de não poder fazer mais. Okay. Mas os recursos são finitos
e a gente sabe que o importante é passar o bastão e cada um faz a sua parte. Muito obrigada, prefeito. Eu que agradeço. Agradeço mais uma vez a sua presença. E termina aqui, Hora do Voto. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 11h30 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.